Amigos, uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Escute e Reflita. Nessa oportunidade, vamos fazer um estudo. Quem habitará na santa cidade? Deus falou assim, que ele é o arquiteto e edificador de uma cidade linda e maravilhosa, das medidas da cidade e a qualidade dos seus materiais. Ouros, pedras preciosas. Diz que a cidade parece uma joia lindíssima. E Deus prometeu essa cidade para aqueles que o amam. E as pessoas que têm essa esperança, né, deixa Deus contente, a ponto de ele falar assim, que ele não se envergonha dos que desejam estar nesse lugar. Jesus Cristo disse aos discípulos assim, na casa de meu pai há muitas moradas. E o livro de Zacarias, capítulo 14, ele fala que quando vier o Senhor com os seus santos, vai pisar o pé no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se abrir e vai ficar uma grande planície, né? E depois todas as nações virão adorar perante o Senhor, deixando entender que essa cidade especial vai vir aqui para a Terra um dia. A gente sabe que isso é depois do milênio, e que os santos vão estar morando nela, e quando Deus repartir a terra entre os salvos, eventualmente a cada sábado ou em outras datas especiais, o povo de Deus vai voltar para essa cidade. Quem são as pessoas que vão morar nessa cidade? Quem habitará na santa cidade? Tem salmos que fala disso, né? Quem habitará com as labaredas eternas, que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então tem característica de pessoas salvas por Deus, né? Que pratica a justiça, que fala a verdade, que de coração segue a Deus. E o estudo de hoje é sobre esse tema, tá? Inclusive aqui, ó, eles aproveitam um texto aqui de 1 Coríntios 2,9, que fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixando você entender, estou aplicando esse versículo assim, que nenhum olho humano viu, né, nenhum ouvido ouviu, ou seja, o que Deus tem preparado é uma coisa assim tão bonita, tão especial, que a nossa capacidade não consegue conceber toda a riqueza que vai ser isso. Não estou negando aqui que Deus deu oportunidade para poucas pessoas, né, de conhecerem ou de verem, né, essa cidade dele. Mas a maior parte de nós, 99,9999, não viu. Mas a gente tem uma descrição, tem a revelação, Deus falou que tem, e a gente vai fazer um estudo sobre quem habitará na santa cidade. Vamos começar com a pergunta número 1? Vamos orar primeiro? José. Pergunta número 1. Quem não poderá entrar na santa cidade? Orar primeiro. Orar é a oração. Obrigado pela lembrança. Boa tarde a todos, vamos orar? Santo Pai que nos céus habitas, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos, Senhor Deus, porque estamos mais uma vez no teu santo dia para estudarmos mais das tuas palavras. Amém. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja com cada um de nós. Pedimos também que o Senhor esteja com a Lília, que não está muito bem, que o Senhor possa restaurá-la e que no próximo sábado ela possa estar aqui, feliz e alegre, como sempre, junto conosco. Amém. Abençoe-nos, Pai, envie os seus santos anjos e também o seu Espírito para nos ser o nosso auxiliar, o nosso ajudador, né? E que ele também possa abençoar a cada um que estão ouvindo e que estarão ouvindo também. Permaneça conosco, dai-nos sabedoria, é o que te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, a oração é fundamental, que nós pedimos a Deus a iluminação, a direção no estudo. Toda vez que vai estudar a Bíblia, tem que pedir a orientação de Deus, porque Deus abre os sentimentos, sabe as emoções, abre a nossa compreensão cognitiva para poder entender, porque isso aqui também não é só intelectual, também é espiritual, também é emocional, tá? Então, para a gente poder incorporar essa verdade aqui preciosa,
É de suma importância a obra do Espírito Santo. Então tem a pergunta aqui. Quem não poderá entrar na santa cidade? Porque o título aqui é Quem habitará na cidade? E a primeira pergunta é quem não vai entrar? Tá? E depois a gente vai ver os que vão entrar. Mas aqui, vamos acompanhar essas passagens aqui. Apocalipse 13, versículo 1, tá? 8, versículo 1 e versículo 8. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Versículo 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Tá? Então, como estuda do Apocalipse, o texto aqui está dando uma resposta com a visão apocalíptica. Tá? Quem não vai habitar na Cidade Santa, do ponto de vista agora do final dos tempos, né? Vamos aplicar dessa forma esse texto aqui. A gente viu que esse quarto animal representa o Império Romano, de suas duas fases, imperial e papal, e tanto os Césares quanto os papas rogaram para si que eles eram autoridades divinas, que eles eram deuses sobre a terra, que eles substituíam o Filho de Deus, se colocando no lugar de Cristo, tá? Trazendo para si uma prerrogativa que Deus nunca concedeu a eles, que eles não têm condições de satisfazer. Ou seja, em Césares ou em papas, você não encontra a salvação. Você encontra a salvação só com Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único mediador e intercessor. Então aqui fala o seguinte, esses poderes, os membros do Império Romano, da Igreja Romana, elas são milhões de gente, 2 milhões, 3 milhões, chega até bilhões de pessoas mesmo. Muita gente, é isso aí. Então fala aqui, ó, se alguém adorar esse sistema, tá, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ou seja, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Ou seja, pessoas que adoram esse sistema não têm seu nome escrito no livro da vida, tá? Então essas pessoas aí não poderão entrar na cidade. Tá? Apocalipse 14, versículo 9. Seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura. Ou seja, quem receber a marca da besta, tá? A gente viu que a marca da besta é a marca da autoridade que substituiu o sábado para o domingo, tá? E que tirou aquele mandamento que diz assim, não farás para ti imagem de escultura. E Apocalipse 20, versículo 15, diz assim, Apocalipse 20, versículo 15, diz assim, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então a gente respondeu a pergunta, quem poderá entrar na Cidade Santa com esses textos, tá, do Apocalipse? Lembrando que lá em Coríntios e aqui outros textos aqui de Apocalipse, tá, eles falam, como por exemplo o capítulo 22, versículo 14, ó, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então, assim, pessoas que são idólatras, pessoas que são feiticeiras, pessoas que são assassinas, pessoas que transgridem a lei de Deus e não passaram pelo processo de arrependimento e conversão, não vão fazer parte dos habitantes da cidade. E o Apocalipse, ele, né, dando esse contexto assim de escatologia, ou seja, dos eventos finais, fala, se alguém adorar a besta ou a sua imagem, se alguém receber a marca desse sistema caído, tá? Babilônia caiu, e Deus pede para sair dela, mas se alguém ficar ali, essa pessoa não vai ser salva e não vai habitar a Cidade Santa.
Vamos aqui. Quem mais é mencionado como desqualificado para entrar na Cidade Santa? Tá? Ou seja, vamos ver outros textos aqui para a gente ver mais gente que não vai fazer parte aqui. Se puder responder essa, Elias. Você vê como é que essa pergunta ela é muito importante, que você vê que na primeira ela já deu 3 versículos, né? E agora ela vem dando mais 3, 2 no Apocalipse e 1 em 2 Coríntios. Primeiro. 1 Coríntios. É Deus mostrando que aqueles que não habitarão nessa cidade. Ele gostaria que todos habitassem, todos. Mas nem todos querem. Todos acham que vão para lá da maneira que quer. Se fosse para ir da maneira que fosse para ir, Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós. Então tem que haver uma preparação. Durante esse estudo nós vamos ver essa preparação. É uma cidade muito grande. Aqui vem falando aqui, tem um auxiliar do professor, que aqui no Apocalipse temos uma fascinante descrição da cidade, inclusive as suas dimensões. Em Apocalipse 21:6, frequentemente na Antiguidade Média, mediam-se as cidades pelos seus perímetros. Se esse tivesse sido o critério de Apocalipse 21:6, a cidade teria 12.000 estádios de perímetro. Cada estádio teria cerca de 180 metros, o que nos daria 2.160 quilômetros de perímetro. Ou seja, 540 quilômetros de cada lado. Agora, imaginamos que tamanho de cidade é essa? Rapaz, 540 quilômetros de cada lado. Né? É uma cidade enorme. E ainda vem falando aqui, olha só, isto nos dará uma cidade espetacular, nunca vista antes. Mas o comentário bíblico adventista diz que o texto, referindo-se ao texto em grego, não estabelece se a medida corresponde ao perímetro ou a cada lado. Isto quer dizer que até poderia ser de 2.160 quilômetros para lado, o que o faria mais grandioso do que poderíamos imaginar. Existem pessoas que se preocupam em calcular a capacidade habitacional de uma cidade com as medidas da Nova Jerusalém. E tais pessoas dizem que se nela poderiam viver 10 vezes o total de população mundial atual. Você encontrará uma majestosa descrição da Santa Cidade em Apocalipse 21, 10, 27. Então a Bíblia ela esclarece claramente sobre essa maravilhosa cidade. Então vale a pena de nós nos esforçarmos para fazer parte deste povo e estar nessa nova cidade. Eu estava até comentando com minha esposa, falei assim, vale a pena, nós temos que fazer o possível e até o impossível para podermos estar nessa nova cidade. Temos problemas? Temos dificuldade? Muitas. Mas nós não podemos dar esse gostinho a Satanás de perder essa nova Jerusalém, que é a nova cidade no céu. Então, aqui, completando aqui mais uma vez essa pergunta, quem não poderá entrar nessa, menciona mais alguns capítulos, né, que desqualificando para entrar nessa santa cidade. Eu vou ler Apocalipse 21, verso 8. José, se você quiser ler para nós o 22, 15, eu vou ler o 21, 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes caberá será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós vemos aqui que Apocalipse é muito claro, onde Deus fala quem não vai herdar essa cidade. Então, meus queridos, que nós não nos possamos achar qualificados neste verso, porque este verso ele é penoso. Ele mostra realmente se eu vou herdar essa cidade ou não. José, lê para nós, então, Apocalipse 22:15. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira.
Você viu que, mais uma vez, você vê que Apocalipse 21:8 falou, depois Apocalipse 22:15 também disse, claramente. Então, vale a pena de nós fazer uma autoanálise em nossa vida para ver se nós não estamos qualificados neste verso e podemos perder essa nova cidade. A Simone vai ler também, para complementar aí, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, também vem dizendo para nós, claramente. Vamos ler 1 Coríntios 6, 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Até 11? Isto. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Até 11, né? Até 11. Então, meus queridos, nós vemos aqui nessa pergunta alguns desqualificados. Então, a Bíblia enumerou vários ali que poderão ser desqualificados e não ser achados na nova cidade. Então, meus queridos, nós estamos aqui não para julgar ninguém, nós estamos aqui mostrando a verdade, o que a Bíblia vem dizendo, o que Deus vem trazendo para nós. Então, meus queridos, vale a pena nós esforçarmos diante de Deus e pedir misericórdia ao nosso Pai para que Ele nos conceda que nós possamos herdar essa nova Jerusalém, a Santa Cidade. Posso terminar? Sim. O verso de 1 Coríntios vem dizendo, muito interessante, olha, aqui vem dizendo todos novamente que não entrarão. Porém, atentemos ao verso 11, que diz assim, ó, tais fostes alguns de vós. Aqui vem dizendo que se alguns de vós já fizeram estas coisas, como todos nós cometemos delitos, todos nós já mentimos na infância. Muitos carregam a mentira até a fase adulta. Não é certo e não deve. Mas aqui está dizendo, se você já foi mentiroso, se você foi sodomita, se você foi o feiticeiro, o que for que você foi. Porém, se você pediu perdão, olha que coisa mais linda. Mas vós fostes lavados. Nós somos lavados. Somos santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você daí do outro lado esteja pensando assim, peraí, mas eu já fui longe demais, eu já fiz tudo isso. Ou me enquadro em um, ou me enquadro em 2, 3, há algum talvez que vá ouvir, assistir e dizer, nossa, mas eu me enquadro em praticamente todos. Saiba que para você é a salvação. Se você aceita o que nós estamos ensinando para vocês sobre a sabedoria do Espírito Santo, você sabe que se você se entregar a Jesus, você será lavado, justificado, purificado de toda imundície. O Senhor Deus, ele justifica todos nós, porque todos nós somos pecadores. Nós que estamos falando para vocês também, seríamos muito mais pecadores se chegássemos até aqui e dizer para vocês que não temos pecado, mas nós temos. Satanás, ele luta, ele persegue a quem está buscando incessantemente o reino dos céus. Eu quero habitar neste reino. Nós queremos habitar neste reino. Mas nós vencemos o pecado todos os dias, buscando, orando, chorando. Há momentos que a gente acha que não vai conseguir, que está sendo forte, pesado demais, mas nós voltamos atrás porque o Espírito Santo nos mostra. Se você daí do outro lado está pensando em desistir, não desista não. Venha para os pés de Jesus. Faça parte deste grande povo que vai subir muito em breve com o nosso Salvador Jesus Cristo. Enquanto a vida, há chance. Interessante que, de vez em quando, a gente, no farol, mesmo assim na rua, tem uma pessoa que... Essas pessoas que são morador de rua por causa da bebida alcoólica, sabe? Às vezes ela está falando com você aquele cheirão forte do alto. Às vezes a gente ajuda, colabora, tal, mas eu vou começar a falar mais incisivamente com essas pessoas. Se, meu amigo, você sabia que está explicitamente lá escrito que os bêbados não herdarão o reino dos céus?
E como eu tenho conversado eventualmente com alguma dessas pessoas assim, algumas delas sabem que estão erradas, porque elas tiveram formação evangélica, já passaram por igreja, falaram, eu tô afastado, a coisa tá feia e tal. Falei, volta, vou ter que falar assim com mais incisivo, né? Volta porque Jesus Cristo aceita, você precisa lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro e buscar virtude em Jesus Cristo para vencer, né? Verdade. Então, porque aí o rol de coisas que vão colocar as pessoas para fora do reino de Deus, eventualmente a gente está conversando com pessoas que estão vivendo assim numa situação dessa, né? E a gente tem que pedir a ação divina do Espírito Santo na nossa vida para poder saber falar com essas pessoas, para poder atrair elas daquele buraco, porque muitas delas sabem que estão no buraco. Então não é fácil. Aqui no versículo 15, aqui fala assim, fora ficarão os cães, feiticeiros, impuros, assassinos e idólatras. A gente sabe que cães aqui não faz sentido ser cachorro, porque... Não, né, não. Não é, então, aí sabe o que eu já interpretei isso aqui? Eu já interpretei, não sei se eu estou correto, tá? Talvez alguém fizer uma exegese melhor aí, puder me trazer o esclarecimento, eu ficaria grato. Mas eu acredito que sejam pessoas briguentas. Sabe, gente que gosta de brigar, que bater nos outros, vi pessoas violentas? Eu cheguei a entender que fora ficarão os cães, é esses cães que atacam as pessoas, ou seja, é violente, né? Esses pitbull da vida aí, que são gente que está pronto a reagir com violência, é o que está falando aqui. Mas vamos avançar. Simone, segundo a revelação bíblica, quem entrará na santa cidade de Deus? Então a gente viu nas duas primeiras questões, respondendo de forma objetiva com os textos bíblicos, pessoas que não vão entrar na santa cidade. Uhum. Tá? Inclusive maldizente, mentiroso, hipócrita, enfim, fora vai ficar. Agora, quem é que vai entrar? Então vamos lá. Eu vou pedir para Tilin ler Apocalipse 22, 14, para José ler Apocalipse 10, 14, e depois também tem o 15, 2. Fica com o José também, e eu vou ler o 2, 7 e depois 2, 10. Vamos nos posicionar para nós podermos... Apocalipse 22, 14. Isso. Depois 7, 14, depois 15 e 2. Show? Todo mundo achou? Olha só aqui, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Amém. Então vemos aqui, entra pela porta, não pela janela, né? Apocalipse 7, 14. Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. 15, 2. Vi como que um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Eu irei ler Apocalipse 2, 7 e 10. O 7 vem dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. E o 10 vem nos dizendo, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Amém. Aqui vem dizendo, então, que quem irá entrar na santa cidade de Deus, na cidade que está preparada para nós já,
onde Deus nos aguarda, onde nosso Salvador Jesus Cristo não vê a hora de ouvir: vá, meu filho, buscar os nossos que ainda estão naquela terra. São aqueles que lavam as suas roupas. Mas como assim lavar a roupa? Hoje, para lavar a roupa, nós temos água, nós temos sabão, e também alvejam. Então, eu tenho alvejante, né? Que boa, a marca que tiver aí. Então, como é lavar as roupas? É lavar o nosso caráter, é lavar o nosso ser no sangue do Cordeiro. O que fizemos lá atrás tem que ficar lá atrás. O que nós pensamos de mal e de errado tem que parar. Nós precisamos de nos lavar. Nós precisamos de estar puros, deixar a mentira, deixar a maldicência, deixar os enganos de Satanás que ele lança sobre a gente. Às vezes nós estamos aqui falando com vocês com o coração quebrantado também, mas nós vamos aos pés de Cristo e nos lavamos diante dele. Nós nos buscamos essa pureza, porque só assim nós iremos entrar lá. Aqui também vem dizendo que somos vencedores da besta e da sua marca. Está chegando, meus queridos. Nós estamos vendo a passos largos que está chegando. Está chegando. Nós já somos diferenciados. Nós não seguimos a coisas de homens, né? Nós seguimos como é que nós falamos? A um sistema divino. O nosso sistema é divino. Nós pedimos perdão de joelhos ao próprio Deus. Nós nos colocamos de joelhos, assentados e pé, não importa, mas curvamos as nossas frontes e falamos diretamente com o nosso Deus, né? Então, estes também, estes que estão vencendo o sistema, estão indo na contramão do mundo, também herdarão a vida eterna, a cidade santa, a Nova Jerusalém. E aqui vem dizendo: quem vencer tudo neste mundo, quem for fiel até a morte, herdará o bem mais precioso, que é o que nós buscamos, a coroa da vida eterna. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. É difícil. Até porque nós somos estrangeiros em um mundo que não é nosso. Tudo neste mundo é regido por Satanás, o príncipe daqui. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele enviou o Espírito Santo, ele enviou anjos também. Ele sabia que a luta ia ser grande, é travada. Por isso que quando cada um de nós nascemos, nós temos um anjo bem grandão. Este anjo cuida de nós até quando nós formos para a sepultura. E naquele grande dia, muito em breve, quando formos nos adentrar nesta santa cidade de Deus, o anjo será recebida a ordem para que nos chame, nos tome pela mão. Vamos. Eu quero ir. E você? Se você ainda está, mais uma vez eu quero dizer, se sentindo que você não vai entrar, que você não vai fazer parte, ainda há chance, ainda há tempo de você lavar as suas vestes, lavar o seu caráter, lavar a sua alma, pedir a Deus perdão, pedir a Deus que tire os pensamentos ruins, pedir a Deus que tire o eu. O que mata o ser humano é o eu. É não reconhecer que você é um pecador e que você depende 24 horas de Deus. Ainda há tempo. Será muito bom, né, José? Né, Elias? Adentrarmos esta nova Jerusalém, fazermos partes. E é o que nós aqui estamos fazendo. A Lília também, que não está bem, mas ela também faz. Todos os dias, nós buscamos nos lavar no sangue do Cordeiro, para sermos dignos de recebermos uma parte na herança da cidade santa. Amém? Amém. Gente, que outros requisitos apresenta nosso Senhor Jesus Cristo àqueles que desejam entrar nos céus? Quais são os requisitos, né? O que a pessoa tem que fazer para entrar no céu? Então, o Apocalipse, ele usa, né, a expressão lavar no sangue do Cordeiro.
Muitas pessoas aí na internet, eles representam grupos que querem dizer que está fora do sistema, né? Gente, a gente está fora do sistema, a gente não quer compartilhar com esses erros, a gente não quer compartilhar com isso daí, o sistema está corrupto. Nossa, o que tem de gente que quer dizer fora do sistema, que de alguma forma eles não compactuam com as coisas que eles estão vendo na sociedade. Só que quantas dessas pessoas, quantos desses grupos aí que se dizem querer ser fora do sistema, eles falam de lavar as vestes no sangue do Cordeiro? Lavar veste no sangue do Cordeiro tem que fazer apelo o Filho de Deus crucificado derramando sangue ali, ó. Aquela morte expiatória. O pessoal quer receber o céu via indulgência, pagando penitência, mas não quer se ajoelhar e falar: Senhor Jesus, me perdoa pelo sacrifício de teu filho, que morreu na cruz para expiar os meus pecados. E abandonar os pecados. Tá? O evangelho é isso, aceitar o Filho de Deus. E aqui, ó, o que Jesus Cristo fala sobre aqueles que desejam ter acesso ao reino de Deus? João capítulo 3, versículos 3 e 5. Tá? João capítulo 3, versículo 3 e 5. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Tá? Não nascer de novo, tem que nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo, gente, presta atenção, se alguém não nascer de novo, tá? Você sabe que o homem foi formado do pó da terra e Deus soprou neles o fôlego de vida. A verdadeira vida, quem dá é Deus. A verdadeira origem da vida, e quem a sustenta e quem a mantém, é Deus. Nascer de novo representa receber a ação criadora de Deus de novo na sua vida. Porque essa ação criadora vai criar em você uma nova natureza. Tá? Um novo tipo de pensamento, um novo tipo de emoções. E Deus nascendo em você, e você aceitando a obra de Deus, e você recebendo o Espírito Santo, que é o selo da garantia que Deus entra em você, quando chegar na ressurreição dos mortos, Deus vai ressuscitar você também. Então, quando eu falo nascer de novo aqui, tá? Não deixa fora a ideia de Deus operar a vida em você, colocando vida de novo. Você vai receber uma nova vida. E quando fala aqui nascer da água e do Espírito, quer dizer o seguinte, que se você aceitou Deus nascer em você, então você se submete a passar pela cerimônia do batismo, tá? Que representa a morte para os pecados e a ressurreição para uma nova vida. Então Jesus Cristo está falando assim, para você herdar o reino de Deus, você precisa receber algo do Espírito Santo em você, precisa morrer aquela velha criatura, nascer uma nova, só Deus pode fazer isso na sua vida. E você tem que passar pelas águas. Quem crê for batizado. Tá? O batismo é símbolo externo de uma coisa, de uma obra interna que aconteceu em você. E da sua fé manifestada em público. Lembra lá que um dos grupos que vão ficar fora do céu é os covardes? Quem não assume o evangelho, quem não fala assim, eu sou de Jesus Cristo, eu aceito Jesus Cristo, eu quero fazer parte, né? Deus não se envergonha deles porque eles aspiram à pátria celestial que Deus fez. Que Deus é o arquiteto e construtor e o artífice. Então você tem que assumir o evangelho. Esse negócio de, eu sou cristão, mas não assumo, né? Se você negar Jesus Cristo diante dos homens, você vai ser negado diante de Deus. Ou seja, você vai perder a vida eterna. Tá? Um grupo de pessoas que não vai herdar o reino de Deus é quem nega Jesus Cristo, quem não assume Jesus Cristo de público. E aqui tem também Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 15 e 16. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. Marcos capítulo 16. Eu estava errado aqui. 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, Jesus Cristo fala em novo nascimento. Jesus Cristo fala em nascer de novo, em crer no Evangelho e ser batizado. Tá? Quem não crê e não for batizado, né, quem não crê será condenado. Elias, que requisitos prévios ao batismo demonstram que deve administrar-se a pessoas conscientes e não a bebês? Ou seja, quais os textos bíblicos que falam aí que o batismo é de gente que tem compreensão, e não para criança que não sabe discernir o bem do mal, que não sabe nada, que é carregada no colo, sabe? Que é também uma crítica, né, que também é uma exposição àquele negócio de batizar criança que tem em certos grupos religiosos aí, que a criança não sabe de nada, já estão querendo batizar, né? O que os textos bíblicos falam, né, para dar a noção de que a pessoa tem que ter consciência do que decisão está tomando? Como é que é isso aí? Você pode ver que a Bíblia é muito clara. Antes de tudo, né, seja bem-vindo. O Elvis, meu irmão, tá assistindo a live. Tem o João Paulo, o Cristiano, tia Miriam. Sejam bem-vindos, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu tenho isso aí como prova viva na minha vida. Quando eu aprendi dessa mensagem verdadeira, essas profecias do Apocalipse e da igreja verdadeira, e eu não tomava uma decisão porque eu achava que eu ia ser condenado, porque quando eu era criança, eu fui batizado. E eles me explicaram, eles falavam para mim que se eu me batizasse de novo, eu iria morrer queimado no inferno se eu batizasse de novo, agora depois de grande. Isso me levou 3 anos na minha vida a eu aceitar essa mensagem adventista, porque eu não aceitava o batismo. Porque eu tinha isso na minha cabeça que eu ia ser queimado se eu fosse batizado novamente. E eu falei assim, meu Deus, se esta realmente é a mensagem verdadeira, esta é a mensagem que você está preparando para nós, que é o céu. Mostra para mim se realmente eu devo me batizar. Eu preciso que tu me mostre. Porque se você me mostrar, assim, eu conversava com Deus como um amigo. Se você, né, a gente fala você com intimidade, né? Se você me mostrar realmente que eu tenho que me batizar, eu vou seguir. E Deus mostrou ao pé da letra realmente para mim que eu tinha que descer as águas novamente. Porque eu, quando criança, eu fiquei sabendo que eu fui batizado porque alguém me falou. Mas eu não sabia que eu tinha sido batizado quando eu era criança. Nós podemos ver que Jesus ele foi levado ao templo como criança, mas para ser o quê? Apresentado a Jesus, a Deus, ao Pai. Hoje nós apresentamos as nossas crianças também na igreja, mas não batizamos elas como crianças. Mas quando ela tem a idade certa, ela vai tomar a sua decisão e vai descer as águas. Eu vou pedir a Simone que leia para mim, referindo a esses versos, São Marcos 16:16 e depois São Mateus 28:19. E José, depois você lê para nós Atos 2:37 e 38. Então, meus queridos, vocês que estão ouvindo essa live ou que vão ouvir, vale a pena fazer uma reflexão em nossa vida. Vale a pena ver se realmente é isso que Jesus quer de nós. Então, vale a pena. Então, vamos ver o que a Bíblia, aqui nós estamos falando o que a Bíblia vai dizer para nós. São Mateus. São Marcos 16:16. 16:16, né? Só um minutinho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. São Mateus 28:19. E vem dizendo assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos 2:37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos aí que a Bíblia ela é muito clara. O que nós devemos fazer? Aquele que irá ser batizado, ele tem que ser, o que ele tem que fazer da sua parte? Ele tem que crer que aquilo que ele está fazendo é Jesus que está pedindo para fazer. Ele tem que acreditar, ele tem que ter fé. Aí só Mateus fala que para que venha acontecer essas coisas, o que nós temos que fazer? E de fazer discípulos de todas, ensinar as pessoas, ensinar a elas, né, fazer um estudo da Bíblia, porque o que nós estamos fazendo aqui é um estudo da Bíblia para as pessoas, para que elas tenham o quê? Um conhecimento da verdade e para que elas tomem uma decisão na sua vida para ver se elas estão no lugar certo ou no lugar errado. Então nós temos que fazer uma autoanálise de nossa vida, nós temos que crer, porque a Bíblia ela é verdadeira. A Bíblia fala muito claro, ai daquele que tira, ai daquele que acrescenta. Deus é muito claro para nós. Então, nós vamos ver uma pergunta mais adiante. Se fosse para que nós não se batizasse bebê, Jesus não teria batizado quando se completou ali, mais ou menos que aos 30, 33 anos. Né? Então, Jesus não precisaria ter batizado nessa idade, porque ele diz assim, eu vos deixo o exemplo. Então, a Bíblia é muito clara. E interessante que quando Pedro estava pregando para aquela multidão ali, o povo eles ficaram, né, chegaram, Pedro, o que nós temos que fazer? O que precisamos fazer para isso? Arrependei-vos e convertei-vos e seja batizado em nome de Jesus. Então, Pedro deu ali a resposta. Então, assim é para nós. Então, no momento que eu comecei a estudar isso aqui, pedir sabedoria a Deus, Deus me mostrou que eu realmente tinha que me batizar de novo. Aí tomei a decisão, depois de 3 anos, aí tomei essa decisão de ser batizado como adulto e sabendo por que eu estava me batizando e qual era a serventia para a minha vida espiritual com Deus. Isso aí que eu ia te perguntar, né? E quando você era bebê, quando você foi batizado na sua religião, que é outra religião, não é aqui tradicionalmente falamos, mas quando você foi, você creu em alguma coisa? Eu não sabia de nada. Você foi disciplinado? Eu nem sabia que essa coisa, assim, como era bebê, eu não sabia nem se era, eu nem sabia se eu era nascido ou não, mas eu estava com vida ali, entendeu? Mas como disciplinar um bebê? Nem tem como arrepender de Aí vida, né? aí vinha assim aquela convicção. Ah, tem os padrinhos para que falam para você e te levam aos caminhos. Mas é muito complicado. É melhor a gente nem comentar sobre as coisas das pessoas, ver de discipliná-las no caminho do Senhor. Elas se disciplinam as pessoas em outros caminhos, né? Nos caminhos que elas acham que é verdadeiro. Ah, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Deus ele não vai te repelir porque ele quer o seu coração. Mas, meus queridos, Deus ele realmente quer o nosso coração. Mas o nosso caráter ele tem que estar perfeito diante de Deus. Não adianta você beber, fumar, fazer aquilo que você acha e falar que está servindo a Deus. Você está prejudicando o seu corpo. Nós já fizemos, né, um estudo sobre o nosso corpo, que ele pertence ao Espírito Santo. O nosso corpo ele é sagrado ao Espírito Santo. Então, se você está contaminando com coisas que estão te maltratando o seu corpo, você não está bem dizendo aquilo que Deus quer, como que Deus vai habitar em nossa vida desse jeito? Não tem como. Então, vale a pena nós estudarmos e rever isso aí. Então, isso é uma experiência viva na minha vida, que a gente pode falar com certeza e convicto, de que eu realmente desci as águas para a remissão dos meus pecados, porque eu estava crendo que Jesus poderia fazer isso por mim. Amém. Interessante que alguns anos atrás eu estava frequentando uma igreja lá na Bahia e estava no meio de uma cerimônia de Santa Ceia e não sei por que, sabe assim, eu estranhei uma situação que aconteceu lá, que eles prepararam um pão e uma porção de suco de uva para oferecer para as crianças, né? Aí o ancião perguntou assim para mim, dou para ele o pão e assim, eu falei, não dá, passa. E aí, tinha um irmão lá, né, que o irmão não gostou muito da minha atitude.
que ele falou assim, mas o pão e o vinho foram santificados, foi orado sobre ele, foi santificados. Eu falei, mas só que é o seguinte, quem come e bebe não discernindo o corpo de Cristo, come e bebe para maldição. Como é que eu vou deixar meu filho participar da Santa Ceia se ele não sabe discernir o que é isso? Essa cerimônia aqui é sagrada, isso aqui não é para participar, assim, se você não tiver noção do que é isso aqui, não. Você está fazendo parte do corpo de Cristo aqui. O vinho e o pão simbolizam o corpo de Jesus Cristo. Se você não está convicto, você está em comunhão com Cristo, se você não quer fazer parte daquilo, você não pode participar daquilo, né? E como meu menino era muito criança, não entendia nada dessas coisas ainda, não tava o discernimento não estava apurado, nem nada, eu não deixei que participasse. Por quê? Porque ele não discernia. Então, gente que não discerne o que é pecado, que não conhece o que é o reino de Deus, que não tem a consciência do que já pecou, que não sabe da morte de Jesus Cristo, que não aceita o sangue do Cordeiro, o sacrifício de Cristo como perdão dos seus pecados, não deveria se batizar. Tá? Interessante que a maior igreja que batiza no mundo aí, criança que salpica a aguinha lá em cima da cabeça deles, são os que não dão a ênfase necessária à salvação somente em Cristo. Eles batizam, eles apresentam um monte de caminho, eles dizem que vende terreno no céu, tem indulgência, fornece perdão, mas não vem a público exaltar Jesus Cristo, não. Entendeu? E o povão cevado tomando daquela fonte ali. Complicado, viu? Por isso, esses alertas que Deus fala aqui nas Escrituras é por causa disso, porque Satanás ele inventou um monte de situação que são distorção da pura doutrina bíblica. Precisa ter discernimento, senão você começa a ser levado por essas novidades, né? Daqui a pouco eles estão dando ceia criança aí, estão batizando... Estão batizando criança. Vou falar para vocês, né? Eles, se não tiver uma doutrina forte, aparece novidade aí que a gente nem tem condições de imaginar, mas aparece. Satanás inventa, põe na cabeça do iluminado lá e começa a praticar. É muito complicado. Pergunta número 6. Que instrução de Paulo à igreja de Roma demonstra que o batismo que Deus pede deve ser por imersão? Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Vou ler de novo aqui. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua crucifixão, da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, o que acontece? O batismo aqui, nessa visão aqui de Paulo, ele está associado a elementos da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, foi sepultado, tá? E saiu da sepultura pela ressurreição. Então, essa ideia da morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida, ela está simbolizada no batismo, tá? Então, se você não é enterrado completamente nas águas, significa que você não morreu completamente dos seus pecados, tá? Então, o símbolo que mais expressa, o símbolo que melhor expressa a realidade espiritual é o sepultamento completo, tá? Existe na Antiga Aliança algumas cerimônias como aspersão de água, né? Com isopo lá, existe unção com óleo, existem algumas cerimônias, mas aqui ele utiliza a ideia da sepultura e de um novo nascimento. Então,
E a prática também histórica do batismo é o quê? Mergulhar nas águas. Jesus Cristo participou dessa cerimônia, mesmo não tendo pecado, participou. E ele mesmo justifica. Porque o João Batista falou, mas mestre, eu que vou te batizar, você não faz sentido. Você é o Messias. Ele falou, não, para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, todos os elementos de justiça e da profecia da representação das coisas espirituais, Jesus Cristo fez questão de cumprir. Tá? E ele se batizou com 30 e poucos anos. Ele podia ter sido batizado como criança, mas não. Ele se batizou adulto, ele já tinha consciência. E na época de João Batista, gente adulta, gente que tinha compreensão do que estava fazendo. Tá? Simone, que detalhes do batismo de Jesus demonstram que deve ser administrado àqueles que o pedem e que deve ser por imersão? É o 7. É o tirinho agora. A 7. Que simboliza o verdadeiro batismo cristão, Romanos 6, 3 e 6. Aqui essa pergunta ela vem dando continuidade àquela que você respondeu aí. Você pode ver que ela vai reforçar um pouquinho mais agora. Você leu Romanos 6, 4. Agora vou pedir a Simone para que lê Romanos 6, de 3 a 6. Então aqui vamos ver, né, o que ela simboliza para nós esse batismo cristão. Né? Então, Romanos 6, de 3 a 6, está dizendo assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, em vida nova, né? Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado para ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, e nós vimos claramente a Bíblia dizendo qual é o significado do batismo cristão, que uma pessoa ela tem que crer e ver ali o significado. A Bíblia fala muito claro, né? Que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Quer dizer, Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele morreu e ele foi crucificado e morreu, mas ele foi sepultado, foi colocado na tumba lá, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, isso significa para nós, quando nós descemos as águas, mergulhamos, afundamos, submergimos, né? E depois, quando nós levantamos, nós estamos morrendo para o pecado e ressuscitando para Cristo. Então, nossa, é muito claro, né? É muito significativo para a nossa vida o batismo. Quando nós o aceitamos e fazemos ele, quando estamos na idade e cremos que tem que ser feito dessa maneira. A Bíblia fala muito claro que os anjos, eles vivem em festa quando se arrepende um pecador, quando desce as águas batismais. Quando ele se arrepende, né, e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós vemos, né, ele é ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos o quê? Em novidade de vida. Uma vida nova. Você está começando de novo. É como se você fosse um bebezinho, estivesse nascendo outra vez. Porque você está deixando aquele velho homem. Aquilo que você fazia de errado, se você fumava, se você bebia, se você ia a lugares onde Deus não permitia, fazia aquilo que você quisesse, que achava que era certo. No momento que você toma uma decisão do lado de Deus, você vai deixar essas coisas de lado. Você não vai fazer isso mais, porque você é o quê? Nasceu de novo. É uma nova criatura, uma vida nova. Está começando do zero, diante e na presença de Deus. Então é muito interessante, meus queridos. Vale a pena. Vale a pena nos colocarmos nos braços do Senhor. Vale a pena começar de novo diante de Deus, porque hoje eu tenho a oportunidade
Mas e amanhã? Será que eu tenho? Será que amanhã eu vou ter essa oportunidade? Sábado que vem eu vou ter essa oportunidade de estar novamente aqui junto com vocês nessa live? Eu não sei. Então, hoje eu sei que eu tenho essa oportunidade. Hoje eu sei. Mas amanhã não. Então, meus queridos, vocês que estão ouvindo essa live, que ainda não passaram por esse batismo, vale a pena pensar. Pense. Reflita. Vocês que um dia vão ouvir essa live, reflitem nas suas vidas. Vale a pena. Porque Jesus, ele nos ama. Ele quer o nosso coração realmente. Mas é que seja feita a vontade dele, mas não a minha. Simone, que detalhes do batismo de Jesus demonstram que deve ser administrado àqueles que o pedem e deve ser por imersão, que deve mergulhar nas águas, tá? E não aspergir um pouquinho d'água assim ó, na cabeça. Então, vamos lá ver São Mateus 3, 13 a 17. Vamos acompanhar? São Mateus 3, espera um pouquinho, 3, 13 a 17. Vai dizendo assim, ó. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. Ele foi da cidade da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, João dizia para Jesus, né? Eu aqui preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizando Jesus. Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem tenho prazer ou me comprazo. Que coisa mais linda, né? Não há como questionar que Jesus adulto, na sua idade adulta, foi batizado nas águas do Rio Jordão. Também quando nós lemos no início de São Mateus, São Marcos, né, Lucas, onde tem a história de Jesus, né, do nascimento de Jesus, nós vemos que Maria e José levaram Jesus bebezinho até o templo para ser consagrado. Nós também levamos nossas crianças ao templo para elas serem consagradas, serem dedicadas. Nós usamos o termo vamos dedicar a uma festa muito linda, quando há a dedicação de uma criança a Deus. A família leva, desculpa, a criança até o templo, ali ela é dedicada, é abençoada, é apresentada à igreja. Assim Jesus foi. E assim como ele se tornou adulto, ele foi até o Rio Jordão. Ele foi no Rio e lá ele pediu João Batista, um apóstolo, um enviado do Deus vivo, que veio falar que Jesus estava vindo, veio anunciar as novas do nascimento e da vida e os milagres de Jesus. E assim João, olhando para Jesus, ele disse, mas Senhor, mas Mestre, eu aqui preciso ser batizado pelo Senhor? Tu és um santo que desceu a essa terra para salvar os pecadores? E Jesus disse, mas assim deve se cumprir. Você precisa me batizar. E assim que Jesus batizou, nós percebemos que assim que Jesus foi batizado, ele rapidamente saiu das águas. Então, Jesus foi submerso. Ele submergiu. Ele foi até as águas e subiu. Jesus precisava? Não, ele nunca pecou. Mas ali era para nós seguirmos ele de exemplo. Em tudo, Jesus é nosso exemplo. Nós precisamos seguir os exemplos de Jesus, não de homens, mas de Jesus. Se ele foi batizado na idade adulta, já onde ele sabia e entendia tudo, por que eu irei batizar as crianças pequenas, né? Para fazer o contrário. Se a Bíblia me diz que eu preciso fazer o certo, seguir o exemplo de Jesus. E aqui diz mais, foi aceito pelo Pai e pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus apareceu em forma de uma pomba, e logo em seguida, uma grande voz bradou do céu, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Quando nós nos batizamos, crendo, sendo doutrinados na doutrina certa, que é a doutrina da Bíblia, e quando nós nos arrependemos dos nossos pecados
Lá no céu há uma grande festa. Os anjos cantam. Jesus disse: esse é meu filho também, que está se arrependendo. É muito bom, é muito sério, é sério demais. Nós não podemos mais brincar de ser cristãos, não é? Vale a pena seguirmos o exemplo de Jesus. Nós aqui seguimos o exemplo de Jesus. E você, do outro lado? Já seguiu o exemplo de Jesus? Já foi doutrinado na doutrina certa, que é de Gênesis e Apocalipse, sem tirar nem colocar nada? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já creu que Jesus, ele veio morrer por você e ressuscitou? Você crê no verdadeiro batismo pela imersão nas águas? Você crê que esta palavra é verdadeira? Então você já pode procurar a igreja adventista mais próxima, perto de você, e se batizar, né? E passar pelas águas do batismo. E assim fazer parte da grande multidão que aguarda ansiosamente a volta de Jesus. Amém. Você pode dizer, fui lavado e batizado, né? Amém. A palavra batismo significa imersão. O próprio significado da palavra é sepultar nas águas, né? Mergulhar. Uhum. Muito bem. De acordo com a revelação feita por nosso Senhor Jesus Cristo, autor da nossa salvação, que deve fazer o pecador se deseja ser salvo? Tá? Hebreus 5, 8 e 9 fala assim, ó, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Tornou-se o autor. Foi ele quem criou, foi ele quem fez, foi ele que desenvolveu a salvação. Ele é a fonte da vida, a fonte da salvação, para todos os que lhe obedecem. Tá? Então, passagem aqui, Marcos 16, versículo 15 e 16, fala: quem crer e for batizado será salvo. Jesus Cristo, tá? Ele obedeceu, ele se submeteu, ele passou pelo batismo, por imersão, sendo mergulhado nas águas. E todos os que querem ser salvos devem lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro, confessar seus pecados, invocar os méritos de Cristo, tá? Reconhecer seus pecados, converter, tá indo numa direção, você se converte para outra. Está numa prática de pecado, você passa para uma prática de santidade e justiça. Você vai, se batiza, né? Reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que você morre para o velho homem da forma que Jesus Cristo morreu e foi sepultado. Você sai da água simbolizando que você saiu um novo homem, nasceu de novo, tá? Ah, mas eu cometi um pecado depois do batismo. Lembra 1 João 2:1? Se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, você aceita Deus, se converte, se batiza. Depois você pecou, peça perdão a Deus, entendeu? E vá confiando na obra de Jesus Cristo até o final de sua vida. Simone, que pergunta honesta ajudou Paulo a fazer a melhor decisão de sua vida? Ou seja, Paulo fez uma pergunta e como essa pergunta ajudou a ele tomar a melhor decisão de sua vida? Então vamos ver em Atos 22:16, né? Está escrito assim, ó. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, aqui, Paulo precisava de fazer uma escolha, uma decisão, porque ele perseguia o povo de Deus, falando que era em nome de quem? De Deus. Mas não era, ele estava perseguindo. Deus não persegue, Deus busca, né? Se estão te perseguindo, não é de Deus. Se há perseguição, não é de Deus. Então, Paulo precisava, sem demora, fazer essa escolha. Ele já havia visto o rosto de Cristo. Quando ele ficou cego, né, quando ele estava indo para matar os profetas, né, os discípulos. Então, o que aconteceu com Paulo? Né? O que aconteceu com Paulo é que ele precisava rapidamente da decisão. Ele precisava de aceitar esse Deus verdadeiro, esse batismo verdadeiro. Então, foi dito para Paulo, né?
Então, por que te demoras? Por que você está demorando tanto, Paulo? Alguém disse para Paulo, né? Por que você está demorando? Levanta, homem de Deus, vai ser batizado. E quando você for batizado, seus pecados serão lavados. E quando você também for batizado, será invocado o nome de Deus. Você não é batizado por qualquer nome, por qualquer coisa, por palavras bonitas. Quando é feita a cerimônia do batismo, é muito linda. É feita uma oração onde o pastor ele ergue as mãos sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada, né? E ali ele diz que com a autoridade sobre ele recebida, naquele momento ele batiza a pessoa, ele invoca o nome do Pai, ele invoca o nome do Filho e invoca o nome do Espírito Santo. Quando você desce no tanque batismal e sobe, você desce sob a proteção da Trindade. E quando você sobe sobre a renovação da Trindade. Você volta renovado. O velho homem fica. Então, se você está fazendo práticas do velho homem que você foi batizado, aí você talvez vai dizer, mas eu peco. Mas vira e mexe, eu estou pecando, estou deixando o velho homem vir até mim. Aí é hora de você pedir perdão e tomar a Santa Ceia. Porque na Santa Ceia, onde se lava os pés, como Jesus fez, ensinou, deixou como exemplo, é onde nós pedimos perdão. E ao lavar os pés, nós estamos novamente nos humilhando perante a pessoa e perante Deus. Quando nós tomamos o suco de uva que simboliza o sangue de Cristo e comemos o pedaço de pão sem fermento, apenas com azeite e um pouco de água e o trigo, nós estamos simbolicamente comendo o corpo de Cristo. É em memória do que ele morreu por nós e em memória do batismo que você recebeu. Por isso, como José disse, é importante que ao lavar os seus pés, ao participar da Santa Ceia, dos emblemas que lá estão, você precisa estar batizado. Nós não estamos julgando se você não é batizado, toma. Abre o parêntese aberto para você tomar, como disse o José, né? Então, nós não ficamos batizando, porque nós pecamos. Quando nós batizamos, nós nascemos um novo homem, nova mulher, nova pessoa, né? Podemos dizer aqui um livro totalmente em branco, onde você irá escrever sua história agora, embasada no poder do Espírito Santo, de Deus o Pai, do Filho Jesus Cristo que veio nos salvar. Então é onde nós estamos sempre pedindo perdão ao Deus eterno, somente a Deus, e onde nós vamos na Santa Ceia. Na nossa igreja é feita 4 a 5 por ano, né, José? Que é isso também, né? São 4 a 5 vezes que nós fazemos a Santa Ceia. E ali é um momento também em que nós nos comovemos, nós nos humilhamos diante do nosso Deus, renovando o nosso batismo. Por isso vale a pena, como eu vou dizer novamente para você, que quer ser um novo homem, uma nova... Busque a verdade, discipline na disciplina certa da Bíblia. Creia, arrependa-se verdadeiramente. Entenda que este livro, a Bíblia, ela mostra o caminho estreito. O caminho que talvez você vai ter que ir na contramão dos seus familiares, na contramão de tudo, até das suas tradições. Principalmente, você terá que ir contra as suas tradições, para ir no caminho que Jesus fez para nós. O caminho estreito machuca os pés nas pedras, mas lá no final, porta enorme, tem brilho, lá a água da vida para lavar os nossos pés. Vale a pena que você, querido, possa ser batizado, possa ser disciplinado, possa se arrepender enquanto há tempo. Lembrando que, enquanto há vida, há chance. Por que dizemos isso? Porque se infelizmente, ao morrermos nesta terra, ao descansarmos nessa terra, não estivermos preparados, nós seremos condenados. Então, é agora. Cristo chama agora.
Gente, o estudo de hoje, desse dia que a gente fez aqui, quem habitará na santa cidade? Quem vai fazer parte do reino de Deus está nessa cidade belíssima, fazendo parte de uma família imortal. Alegria eterna vai coroar as vossas cabeças, gozo e alegria alcançarão, vão estar, né, sendo dirigidos por Jesus Cristo, sendo iluminados por Ele, vão estar junto com Deus e os anjos, enfim, vão estar vivendo esplendidamente bem junto com Deus. Quem vai fazer parte disso daí? Tá? E a gente viu o quê? Tem um grupo de pessoas que não vão fazer parte, as características dele, vimos as características que vão fazer parte, tá? E aqui eu queria terminar fazendo um apelo a você. Você está assistindo esse programa, ou já assistiu outros programas nossos aqui, e Deus trabalhou no seu coração e tocou. Veio desejo, eu quero fazer parte do reino de Deus, o reino de Deus é bom, eu quero entregar minha vida a Deus. Deus falou no seu coração, você se sentiu, pô, eu quero fazer parte disso. Tá? Se você ainda não é batizado, tá? Porque muita gente já assiste, não, já fui batizado por imersão, para fazer parte do povo de Deus, do remanescente, entendi qual é a mensagem. Tá? Mas se você não for batizado ainda, ou está num local que você entende que não está legal lá, eu te peço para sair de lá e se batizar aqui na igreja de Jesus Cristo. Tá? Vir fazer parte do povo dele. Por quê? Porque é requisito para você fazer parte do reino de Deus, ser batizado, crer e ser batizado. Tá? Então é isso, gente. Venha. Não permita que nada, nenhum pensamento, nenhum tropeço impeça você de tomar a melhor decisão da sua vida. Se fosse uma decisão, às vezes, para você ganhar dinheiro, para mudar de vida, uma pessoa que você gosta, se unir em casamento, você não tem uma atitude, tá? Deus espera que você tenha essa atitude de se batizar, de dar um testemunho que você aceita Ele, e Ele vai te receber de braços abertos, e juntos, dentro dessa grande família, tá? A gente vai ser ressuscitado por Jesus Cristo e vai fazer parte do reino de Deus. Então é isso. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Que você tome essa decisão o mais breve possível. Não te demores, como fala aqui, né? Não te demores. Levanta-te e recebe o batismo. Lava os teus pecados invocando o nome dele. Tá? Então é isso. Um grande abraço a todos. Esperamos que semana que vem estejamos aqui novamente. Tá? Vamos torcer para que a Lília tenha se recuperado e esteja aqui com a gente. E o tema da lição da próxima semana é as duas testemunhas de luto e a mensagem dos 3 anjos. As duas testemunhas, gente, Apocalipse 11, elas profetizam vestidas de saco, depois Deus fala assim, subir para aqui. Elas sobem, né, para as nuvens e todo mundo fica admirado. Né? Elas têm poder para enviar pragas, para fechar o céu para que não chova, elas vão dar testemunho do Senhor da terra, vão falar de Deus, entendeu? E no meio religioso tem uns que falam uma coisa, tem uns que falam outra, a duas testemunhas fala, sabe, todo tipo de explicação. Mas semana que vem você vai receber a verdade sobre as duas testemunhas, a melhor interpretação e a mensagem dos 3 anjos. Olha aqui a lição, ó. As duas testemunhas e a mensagem dos 3 anjos. Aqui está o ser humano. Aqui está Jesus Cristo chamando você para morar no novo céu e na nova terra. E aqui está Satanás, ó, todo velho, destruído, tentando oferecer moedas aqui, ó, de ouro, para tentar atrair você com coisas materiais, e Jesus Cristo apontando para a volta dele, para o reino dele. Tá? Então, semana que vem, as duas testemunhas, muita escatologia, comparação, né, do que prepara o mundo para receber as mensagens angélicas, né? Quem que é o Elias, que vai falar agora no final dos tempos, né? Como diz lá em Malaquias, né? Que Elias vai vir antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para unir o coração dos pais, dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos tentar entender o que vai acontecer agora no final dos tempos, em relação a essas duas imagens aqui, as duas testemunhas e a mensagem dos 3 anjos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.